Pelé, jogador de futebol. É. Campeão brasileiro de 84 pelo Fluminense. Gravação inicial. Junto com Washington e casal 20. Washington, Assis, Romerito, Tato, Ricardo Gomes Branco, o goleiro era o Paulo Vitor. Sei a escalação desse time, sofri na mão deles. O Rodrigo Mineiro é tricolor. Que esse Paulo Vitor que joga no Grêmio? Ela joga não. Tá no Grêmio? Esse Paulo Vitor foi para a seleção em 80, da Copa de 86. O Galo sofreu, foi na mão do Flamengo, foi na mão do Fluminense, não, pô, nos anos 80. Não, eu tinha primos que eram torcedor do Fluminense, então na época a gente sabia a escalação de tudo. Bom, presidente, posso iniciar? Isso, item 46. 46. Corrente Fazenda, interessado, Priscila Sibikoski Laurindo Piotto. Tributo é IPI. O ano é 2016 e o assunto é aquisição de automóvel por deficiente visual. O recurso é da Fazenda. Houve um pedido de isenção do IPI na aquisição de automóvel por deficiência física, mas a delegacia em Curitiba indeferiu o pedido por entender que ele não atendia aos requisitos da lei. A lei é a Lei 8989 de 95, regulamentada pela IN 988 de 2009. O fato é que o requerente possui visão normal do olho esquerdo após uma correção efetuada, sem visão no olho direito. A manifestação de inconformidade foi apresentada pelo sujeito passivo, requerendo a reforma desse despacho da Delegacia de Curitiba, alegando que visão monocular caracteriza deficiência visual, que é baixa visão ou cegueira, e com isso acarreta incapacidade. A Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto negou o provimento à manifestação de inconformidade, entendendo que a isenção somente alcança aquele que, segundo atestado em laudo médico, atender aos requisitos da lei. O sujeito passivo interpôs recurso voluntário, reiterando as alegações da impugnação. O acórdão 3301.007.591 deu provimento ao recurso voluntário, aplicando ao caso a súmula 377 do STJ, que considera que visão monocular é deficiência visual para fins da isenção. A Fazenda Nacional interpôs recurso especial para discutir a cegueira monocular em face da isenção do IPI. Trouxe como paradigma a decisão 3201.001.555 e alega que, não obstante o fato de ser, sim, deficiente físico, aí um parênteses, eu já participei de julgamento na segunda turma da Câmara Superior, em que a turma entendeu que visão monocular era cegueira para fins de imposto de renda. Artigo 35 do atual decreto 9580 de 2018. Era o artigo 39 do antigo decreto 3000. Mas aqui a legislação é outra. Vejamos. O interessado no benefício fiscal do IPI, diz a Fazenda Nacional em seu recurso especial, deveria satisfazer os requisitos objetivos elencados no dispositivo referido. Eu não encontrei contrarrazões nos autos e passo ao voto, presidente. Posso? Sim. Conheço, é clara a divergência se cegueira monocular é suficiente para isenção do IPI ou não. No mérito, eu parto do texto da Lei 8989 de 95, já com a redação dada pela Lei 10.690 de 2003, lembrando que o caso dos autos é de 2016, portanto, a redação nova já vigente. Artigo 1º. Ficam isentos do IPI os automóveis de passageiro, para pão duro, os automóveis assim, quando adquiridos por, inciso 4º, pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. Agora, no parágrafo 2º, esclarece, para a concessão do benefício previsto no artigo 1º, é considerada a pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresente acuidade visual igual ou menor
que 20 por 200, isso é 10% da visão, na tabela Snellen, no melhor olho, após a melhor correção ou um campo visual inferior a 20%, é questão de glaucoma, né, que vai fechando o campo, ou a ocorrência simultânea de ambas as situações. Isso foi incluído em 2003. O fato, conforme laudo, é o seguinte: o tipo de deficiência é deficiência visual, Código Internacional de Doenças, que é o CID-10, 54.4, que é a visão monocular, e a descrição detalhada da deficiência é a seguinte: paciente amblíope com cegueira de olho direito, estrabismo convergente, história de catarata congênita e glaucoma agudo, ponto. Visão normal no olho esquerdo após correção. Grifei essa visão normal. E assim, para começar, eu entendo ser inaplicável as súmulas 377 e 121 do STJ ao caso, porque elas se destinam especificamente ao imposto de renda da pessoa física e a concursos públicos. Não falam nem de IPI, nem de automóvel. Olha o que a súmula 377 diz. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. E a súmula 121, a isenção do imposto de renda, específico imposto de renda, prevista no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7713, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular. Eu contei para vocês que eu participei de decisão nesse sentido na segunda turma da Câmara Superior, quando eu presidia essa turma. Em conclusão, com o coração apertado, mas seguindo a lei, eu dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional, é como voto. Doutora Tatiana. Presidente, eu só estou dando uma olhada aqui, porque o STF... Ah, desculpa. Minha cachorrinha quer atenção aqui. Para. Só um minutinho. Ai, meu Deus. Presidente, é uma matéria ainda discutível no âmbito do STF, né? Eu vou pedir vênia ao relator para divergir, tá? Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Garcia. O voto do Dr. Vinderlei, que é o relator do acordo recorrido. Toda a sustentação se deu em cima da súmula 377 do STJ, mas diante da reanálise do caso agora, nesse momento, principalmente em relação à Lei 8989/95, ela não é omissa no seu parágrafo 2º, quanto à concessão do benefício previsto no artigo 1º, a questão após a melhor correção, o campo visual inferior a 20%, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. E foi incluído pela Lei 10.690. Então, nesse sentido, mudo meu entendimento e voto com o relator, porque se trata de uma aplicação no caso concreto. Desculpe, doutor Garcia. Passei antes de o senhor acabar o voto. Tranquilo. Doutor Jorge. Aqui nós estamos tratando de uma lei de isenção, né? Então ela tem que ser lida com restrição, de forma restritiva. Acompanhe o relator. Doutora Semiramis. Presidente, vou acompanhar a divergência. Doutora Vanessa. Presidente, também acompanha a divergência, né, com base nos fundamentos do acórdão de recurso voluntário. Até o conselheiro Vinderlei, que foi o relator, né, coloca aqui que, em que pese o fato da súmula 377 tratar de concurso público, entendo como cristalina a posição do STJ em considerar como deficiente físico a pessoa com visão
monocular. Portanto, adotando esse critério, entendo que o recorrente tem direito à isenção do IPI para aquisição de automóveis, né? Então, eu acompanho a divergência. Acompanho o relator, por maioria de votos, deu provimento do recurso, vencidas as conselheiras Tatiana, Semiramis e Vanessa. Outra de minha relatoria, Philips. Deixa eu abrir aqui. Primeiro. De volta ao processo produtivo básico. Estou sentindo falta deles. Item 47. Recorrente Fazenda Nacional, interessado Philips da Amazônia. Relator Rodrigo da Costa Poços. Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda contra acórdão 3401 240 de 2011. Vou transcrever abaixo a emenda. Zona Franca de Manaus, processo produtivo básico, descumprimento, elementos probatórios. O auto de infração deve estar instruído com as provas do fato jurídico. Compete ao fisco investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência do fato gerador tributário ou prática de infração como condição para que se realizem a legalidade, o devido processo legal e a ampla defesa. Intimado do acordo, fazendo interpor embargos, alegando contradição, embargos sujeitados. Inconformado com a rejeição dos embargos, apresentou recurso especial, sustentando divergência contra o descumprimento do processo produtivo básico, vinculado ao benefício da isenção do IPI de produtos da Zona Franca de Manaus. Apresentou 2 paradigmas. Em seu recurso especial, a Fazenda alega, em síntese, que o Decreto-Lei 288 prevê a isenção de IPI nas saídas de mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, condicionada à observância dos requisitos no artigo 7, dentre os quais a necessidade de realização de um conjunto mínimo de operações que caracterizam a efetiva industrialização dos produtos. Já o decreto 61.222.4467, que regulamenta aquele decreto, confere competência legal à Receita Federal do Brasil para fiscalizar todos os impostos federais, nos termos do artigo 12 e 13. No presente caso, a fiscalização demonstrou extracontabilmente que o contribuinte descumpriu o processo produtivo básico. Assim, exigiu IPI na forma da legislação tributária aplicada. Alegou ainda que o ônus de comprovar o cumprimento das condições exigidas para o gozo da isenção de caráter especial, como no presente caso, nos termos do artigo 179 do CTN, é do contribuinte. Além disso, o termo de verificação fiscal, parte integrante do auto de infração, a fiscalização demonstrou o descumprimento do processo produtivo básico por parte do contribuinte. Por meio de despacho de admissibilidade, o presidente da 4ª Câmara admitiu o recurso. Notificado do acordo recorrido e do despacho de admissibilidade, o contribuinte apresentou contrarrazões, requerendo, em preliminar, o seu não conhecimento no mérito do desprovimento. O recurso interposto pelo Procurador da Fazenda atende aos requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 67. Ao contrário do entendimento do contribuinte, ambos os paradigmas apresentados, os acordos 3102.000.935 e 3301.002.754, demonstram divergência jurisprudencial suscitada, conforme se verifica nas emendas reproduzidas no recurso especial. Assim conheço, reafirmando o despacho do Dr. Luiz Eduardo. No mérito, a matéria oposta nessa fase recursal restringe-se ao cumprimento do processo produtivo básico. A decisão recorrida deu provimento ao recurso de ofício, mantendo decisão de primeira instância que julgou o lançamento improcedente, sob fundamento que o auto de infração não foi constituído com as provas do fato jurídico, ou seja,
a fiscalização não comprovou o descumprimento do processo produtivo básico. O CTN assim dispõe com a isenção de tributos. Estou escrevendo 179 do CTN. Consoante esse dispositivo legal, o ônus de provar o cumprimento das condições necessárias ao gozo da isenção de caráter especial é do contribuinte, que deverá atender o rito procedimental para que tenha direito à isenção reclamada. Embora seja do contribuinte o ônus de comprovar o cumprimento das obrigações para oferir o benefício fiscal, no presente caso, a fiscalização demonstrou extracontabilmente que houve descumprimento do processo produtivo básico, conforme consta do termo de verificação fiscal, parte integrante do auto de infração, e prova o excerto transcrito a seguir. Vou dar uma lida nesse excerto que é do termo de verificação fiscal. Descumprimento do processo produtivo básico, perda do benefício da isenção do IPI dos produtos fabricados na Zona Franca. O estabelecimento industrial supracitado é fabricante de produtos eletroeletrônicos, especialmente de áudio e vídeo, gozando de benefícios concedidos pelo Decreto-Lei 288, dentre eles a isenção do IPI e redução do imposto de importação. Como condição a tais benefícios, a empresa está obrigada a cumprir o processo produtivo básico, instituído na Lei 8387. O PPB é o conjunto mínimo de operações no estabelecimento fabril que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto. Amparado pelo mandato de procedimento fiscal, procedi à fiscalização do contribuinte, quando constatei que o mesmo portou conjuntos e subconjuntos montados que contraria o disposto no artigo 7º, caput 9º, parágrafo 1º do supramencionado decreto-lei, bem como os itens A, B e C do anexo 11 do decreto 783, de 93, que fixa o processo produtivo básico para os produtos de áudio e vídeo industrializados na Zona Franca de Manaus. A empresa usou do artifício para enquadrar os conjuntos e subconjuntos na descrição: placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos, na respectiva NCM número tal. Apesar dos produtos efetivamente importados diferirem dos declarados, comprovando-se então que o contribuinte importou insumos diferentes dos descritos nas declarações de importação e os utilizou em seu processo fabril. Para exemplificar a irregularidade cometida, citamos a adição número 38 da DI, a DI número tal, de 2002. A empresa usou como descrição placa de circuito impresso, controle de display, montada com componentes eletroeletrônicos, Suframa, P-Combi, fronte montado. Está escrito lá. Indignado o contribuinte sobre o que significava o termo P-Combi, fronte montado, respondeu-nos com a descrição correta, explodida, sem abreviatura, para painel, combinado, frontal, montado. Conjunto cuja importação configura quebra do PPB. Ora, fica evidenciado que o produto efetivamente importado não era placa montada, sendo, no entanto, painel, combinado, frontal, montado, apesar de o contribuinte se justificar e considerá-los a mesma coisa. Ainda que a esse painel viesse agregado uma placa, haveria descumprimento do PPB, pois apesar da legislação permitir a importação de placas montadas, desde que respeitada a quota autorizada pela observação número 2 do anexo 11 do decreto 783, não é permitida a importação de painel montado ou qualquer outro conjunto ou subconjunto montados, a não ser aqueles expressamente excepcionados pelo citado decreto. Fica ainda mais claro o artifício usado pelo contribuinte quando verificamos que na descrição da mercadoria, na DI, só é criticada a parte que vai até aspas, 2 asteriscos, Suframa, 2 asteriscos, aspas. Estando livre daí em diante de qualquer controle por parte da Suframa, qualquer órgão responsável pela emissão do licenciamento de importação, ponto,
Isso explica o porquê da sua descrição correta que foi ativamente importado aparecer somente após o SUFRAMA. Através do presente auto de infração, estou lançando o IPI devido na saída da Zona Franca de Manaus dos produtos industrializados em desacordo com o PPB exigido por lei. Aí ele coloca aí a relação dos documentos anexados. Ressalte-se ainda que o disposto no CTN, agora eu falo, ressalte-se ainda o disposto no CTN sobre interpretação da legislação tributária sobre outorga de isenção, o artigo 111 que assim dispõe. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção. O Decreto-Lei 288 assim dispõe sobre a isenção do imposto de importação e IPI para as empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus. Transcrevo aí o artigo 7º do Decreto-Lei 288. Dessa forma, para usufruir do incentivo fiscal, caberia ao contribuinte ter comprovado que cumpriu na íntegra o processo produtivo básico. A simples alegação de que o auto de infração não foi instruído com provas de descumprimento não é fundamento legal para julgar o lançamento do procedente. Normalmente, quando se está demonstrado, no termo de verificação fiscal, parte integrante do auto de infração, que aquele processo não foi cumprido. Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial da Fazenda. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, aqui no caso, não é de análise da prova, é de ônus da prova. O que aconteceu foi, há uma prova do não cumprimento do PVB. É um fato, isso não é discutido. Aí a decisão recorrida disse, olha, isso é insuficiente, você teria que juntar mais coisas. O paradigma disse, não, quem tem que provar que faz jus ao benefício é quem tem o benefício. Ele foi intimado, ele podia ter aprovado isso e não provou. Então, eu acompanho o relator. Doutora Tatiana. Presidente, eu vou dar uma pensada melhor, mas em relação a esse processo, se o fisco, a autoridade fiscal entende que ele descumpriu, eu acredito que a autoridade fiscal tem que, pelo menos, também trazer provas de que houve o descumprimento, né? E depois, no caso, ele tem que, né, também trazer impugnação, né, a prova, né, que ela tiver para contrapor a prova da autoridade fiscal. Então, nesse caso, eu peço vênia para divergir, mas eu vou dar uma pensada em relação a esse assunto, tá, presidente? Doutor Rodrigo Mineiro. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Valcia. Com-relator. Doutor Jorge. Com-relator. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Doutora Vanessa. Presidente, esse é um daqueles casos em que a gente discute se a fiscalização da Receita Federal teria competência para revisar um ato da SUFRAMA, porque, em tese, a SUFRAMA é que teria a competência para analisar esse processo produtivo básico, e se a SUFRAMA aprovou, né? Mas, e aqui, o voto do senhor, pelo que eu estou vendo, entende que a Receita Federal apurou essa questão do processo produtivo básico não ter sido cumprido e com isso não fazer jus ao benefício, né? Eu entendo da mesma forma que a divergência, da doutora Tatiana, de que a fiscalização deveria ter trazido outras provas disso. Então, eu acompanho a divergência. Doutora Vanessa, 2 pontos. Eu não vi nos autos a aprovação da SUFRAMA desse processo produtivo básico. Pode até ter tido. Mas eu passei a olhar e não vi. A discussão é outra. E eu tenho votos anteriores justamente também disso, que não concordo também com... Não com a senhora. Algumas posições que dizem que a Receita Federal não tem competência para fiscalizar o processo produtivo básico. Isso. Eu lembro que até foi feita uma proposta de súmula em um dos plenos, que não chegou a ser aprovada, se não me engano, sobre essa questão específica. E eu olhei nos autos, presidente, tem um documento da SUFRAMA aqui, com análise do PPB. Eu até passei direto, porque não é essa a discussão, premissa, né? Do momento. Está bem. É onde da prova. Por maioria de votos, deu-se provimento do recurso, vencidas as conselheiras Tatiana e Vanessa. Item 48, doutor Luiz Eduardo. Embargante.
conselheiro interessado sadia, o senhor mesmo, que é embargante? Perdão. Sim, esse não saiu com vista para o doutor Rodrigo Mineiro? Não foi esse, doutor Rodrigo Mineiro? Não, esse saiu com vista para mim. Para a senhora, doutora Tatiana. Tá. Eu já expliquei o caso, está voltando. Eu vou direto ao voto vista, então. Vista para a conselheira Tatiana, convertida em coletiva. O relator conheceu os embargos e recolheu com efeitos infringentes. Eu vou explicar de uma forma bem... Porque o doutor Luiz, ele trouxe no acórdão dele uma tabelinha que eu acho que é bem interessante aqui, eu acho que ajuda muito, né? O que acontece? Foi julgado lá em 2017, 2016, né? Um recurso, e nesse recurso foram julgados pelos menos os itens embalagens para transporte, pallets, energia, né, de períodos anteriores e armazenagem em períodos anteriores, lavagem uniforme, né? E aí foi negado o provimento ao recurso especial da Fazenda em relação aos 3 primeiros itens, e em relação a uniformes foi provido, né? E posteriormente foi julgado um outro processo da mesma contribuinte, né? Dos mesmos itens, só que acho que houve uma mudança aqui de entendimento, ou mudança de turma, né, no colegiado, mudança de pessoas no colegiado, que foi dado provimento ao recurso da Fazenda em relação aos 3 primeiros itens, e no outro item que tinha sido dado provimento foi negado, né? Só que o doutor Luiz constatou muito bem que o processo que foi julgado primeiramente era o processo acessório do principal que a gente julgou posteriormente. Então, o doutor Luiz, ele está propondo anular o acessório, pois está evado de vício, porque a gente deveria jogar ou os dois juntos, ou o primeiro principal, né? E está aplicando o resultado do principal. Entendeu? E assim, independentemente do resultado, o racional do doutor Luiz é que o principal que deveria ser julgado primeiro, então o resultado deveria ser aplicado considerando o principal, né? Independentemente do resultado, né? Pois deveria ter sido a rigor julgado na mesma sessão, né? Pelo que eu entendi. Aí, a minha dúvida, eu pedi vista, mas confesso que eu fiquei em dúvida também se ok para esse direcionamento, né? Ou as matérias, elas deveriam ser apreciadas novamente pelo colegiado, né? Considerando que cada um pensa de um jeito em relação aos itens lá colocados, né? Então, assim, só que assim, considerando que o principal já foi julgado, né? E independentemente de ter sido favorável à Fazenda nos 3 primeiros itens, que é embalagens para transporte, energia de períodos anteriores e armazenagem, que creio eu que muitos aqui, alguns daqui pelo menos, assim, negariam o provimento, eu entendi o racional do doutor Luiz, que a rigor a gente deveria ter julgado os dois juntos, né? Ou julgado primeiro o principal, por isso que ele está aplicando o principal. Então, nesse sentido, eu acompanho o relator. Eu não sei se eu fui clara. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu posso fazer um esclarecimento? Olha, a doutora Tatiana foi claríssima, esse é meu racional. O que houve foi um erro, julgaram o acessório antes do principal. Quando nós vimos o principal, não sabíamos que tinha um acessório. Quando se vê um acessório, se imagina que é um principal. O contrário, não se imagina. O acessório foi julgado em 2016, o principal em 2018. E o que acontece é que de 2018 para cá, a jurisprudência pode ter evoluído, mudado. Mas o que foi meu racional foi o seguinte: olha, se o acessório segue o principal, eu vou aplicar ao acessório o que foi julgado no principal. Mas o doutor Rodrigo Mineiro disse: olha, eu não posso estar vinculado a algo que eu não participei em 2018. Então eu vou votar diferente. Inclusive, eram 3 processos. Esse de COFINS principal e o COFINS acessório. E tinha o do PIS. O do PIS a gente julgou, se não me engano, fiquei vencido, doutor Rodrigo Mineiro, redator do voto vencedor. Peço que o doutor Rodrigo Mineiro confirme se isso é verdade.
E aí, doutora Tatiana, só para todo mundo ter certeza que naquele a gente julgou diferente, PIS vai ficar então, diferente de COFINS. Isso Mas que eu fiquei olha, na dúvida também. isso é o resultado da luta pelo direito. Na época, o entendimento era aquele. Eu não posso agora dizer que aquilo não valeu, porque foi julgado por um colegiado soberano, de maneira fundamentada, e não foi contrária à lei, foi uma interpretação diferente da que alguns têm hoje. É que a rigor, processualmente, né, doutor Luiz, se a gente fosse julgar de forma correta, a gente iria julgar daquele jeito, aquele seria o resultado, né? Naquele momento, perfeito. Mas, assim, eu entendo, assim, por isso que eu também queria, eu gostaria até de ouvir o Rodrigo Mineiro, porque eu não sei se vai ficar meu voto. O Rodrigo Mineiro que levantou todas essas questões que eu estou colocando. Porque tem essa questão, porque os itens agora a gente julga de forma diferente, né? Então, assim, eu não sei se em respeito a esse colegiado a gente também deveria apreciar novamente os itens. Doutor Rodrigo Mineiro, se puder me ajudar. Doutor Rodrigo Mineiro é o próximo a votar, então. Doutor Luiz, quando você aponta para o Rodrigo Mineiro, na minha tela dá certinho. Na minha tela você aponta direitinho para o Rodrigo Mineiro, que tá ao seu lado. Eu estou apontando aqui para o que eu vejo do doutor Rodrigo Mineiro. Isso, né? Aqui na minha tela está assim. Também dá certo, está certo. Exatamente assim. Bom, presidente, eu tentei ser muito transparente, deixar todo mundo ciente do problema, não é um caso fácil. Engraçado, teve acompanhamento do patrono. Teve. Mas agora ele não se encontra. Perfeito, tudo bem. O doutor Luiz votou por acolher, a doutora Tatiana acompanhou o doutor Rodrigo Mineiro. Pode votar e... Mas presidente, com direito a mudar, a depender do Rodrigo Mineiro. Sim. Não, doutora Tatiana. Agora pode mudar até a proclamação do resultado, a senhora pode mudar seu voto. Não, doutora Tatiana. Uma coisa que me incomodou muito é aquela questão da vinculação. Mas eu refleti e eu entendi a lógica. A gente, em diversos casos na Câmara Baixa, eu procurei dar uma solução para o problema, mesmo que não tenha sido a melhor solução, mas a que me pareceu no momento. Eu estou entendendo a posição do doutor Luiz nesse sentido, é uma questão mais coerente, é para resolver esse problema. Né? Como não caminhou junto, o ideal teria sido caminhar todos juntos para as decisões terem sido. Né? Ainda que eu não me sinta vinculado, mas eu entendi a lógica, o colegiado, eu vou pensar como o colegiado. Né? E nesse sentido, presidente, eu vou acompanhar sim o relator. Dentro disso, eu não estou vinculado, mas eu entendi a lógica, a solução proposta pelo relator e vou acompanhá-lo sim. Ainda que alguns pontos, né, o colegiado mudou e tudo, entendi. É a melhor solução. Né? Isso, eu entendo que sim, é a melhor solução para o caso. Eu acompanho sim o relator nesse ponto. Doutor Balcia? Com o relator. Doutor Jorge? Essa ponderação, doutor Mineiro, eu acho que é correta. Nós estamos resolvendo um problema casuístico, mas eu também fico preocupado e a gente está anulando um acordo que vício não teve, na verdade. Né? A composição era outra. Eu não fazia parte desse acordo de 2016, nem o doutor Luiz, nem o doutor Valcir, acho que nem a doutora Vanessa. A doutora Vanessa, talvez. Então, do ponto de vista processual, a coisa fica um pouco difícil, mas eu acho que aqui nós temos que resolver o problema. Existe uma portaria da Receita, que quando eu estava já na Câmara Baixa, já determinava que o órgão tinha que anexar, tinha que apensar os processos que eram vinculados ao processo principal. Não foi o caso, são processos antigos, né, doutor Luiz? Então, eu acho que aqui o doutor Luiz, dentro do possível, adotou a melhor solução. E a culpa, na verdade, não foi nossa. Né? O processo de 2012 até não era tão antigo. Então, com essa observação, presidente, a gente tem que ter muito modus in rebus nesse tipo de coisa, porque teria que se analisar o vício. O doutor Luiz está na parte dispositiva, ele está anulando um julgado, né? Então, essa questão é que me... É que ou eu ia anular um ou anulava outro. Pois é. Ou o critério é temporal, anulo o que vem depois, ou o critério é sistemático, anulo o acessório. Não dá para ficar dois processos em que um é dependente do outro, não fechando. E faz mais sentido anular um acessório, eu concordo com o doutor Luiz, independentemente do resultado. Então, com essas observações, presidente, eu acompanho o doutor Luiz. Resolvemos o caso.
Doutora Vanessa. Doutora Semiramis. Doutora Semiramis antes. Bom, eu não estava nessa apreciação no mês passado, óbvio. Eu li aqui o voto do Dr. Luiz. Dr. Luiz, afinal de contas, na verdade, o senhor aplicou a coisa julgada administrativa? Peguei a coisa julgada do principal e apliquei ao acessório. O acessório, eu entendi que ele estava eivado de vício, sim. Eu, com todo respeito ao entendimento do Dr. Jorge. Por quê? Você não poderia julgar o acessório sem julgar o principal. Até porque o pedido no acessório não entrava no mérito do principal. Era uma decorrência. O acessório, ele foi um lançamento de COFINS e PIS, porque o pedido de restituição foi glosado crédito e, com a glosa do crédito, além de sumir todo o direito creditório, o saldo passou a ser devedor. Então, dessa diferença, foi lançado um tributo. Ou seja, o que está se discutindo é o direito ao crédito. O lançamento é uma mera decorrência disso. Se o crédito for deferido, o lançamento tem que ser anulado. Se o crédito for mantido, não tem que se falar do lançamento. Ele tem que ser mantido. Então, não dá para você fazer uma análise do crédito no processo do lançamento. E aí eu entendi que isso era vício. O problema lançado pelo doutor Mineiro foi o seguinte: não, mas eu quero agora poder tratar do crédito também, porque o meu entendimento sobre o crédito é outro. Compreendo. Só que teve a segunda decisão, no meu humilde entendimento, essa não teve vício. É uma decisão sobre o principal, que foi fundamentada e que foi proclamada pelo presidente por maioria de votos. Tranquilo, não há que se discutir dela. Então, eu atrelei o acessório ao principal. A decisão... Hoje eu votaria o principal diferente. Votaria o principal diferente. Mas... Sem dúvida. Por isso que eu usei a expressão coisa julgada administrativa, né? Porque o órgão que julgou tinha competência para tanto, né? Fez da maneira correta. Então, eu acho que está certíssimo. Acho que tem vício mesmo. Porque a gente depende de um fato para analisar o outro. Então, está corretíssimo. Então, eu entendi o que o senhor colocou, acompanho integralmente. Microfone, presidente. Doutora Vanessa. Presidente, aqui parece uma questão bastante complicada, né? O doutor Luiz destrinchou bem no voto dele, mas eu ainda tenho algumas dúvidas sobre os aspectos que o doutor Jorge levantou também, que a gente estaria, digamos assim, modificando uma decisão que já transitou em julgado, já seria o direito do contribuinte, mesmo tendo sido julgado o acessório antes do principal, né? Só uma questão que o doutor Luiz colocou no voto aqui, que também eu fiquei na dúvida, que ele coloca assim: tendo que o colegiado preferiu o acordo ao embargado, não tinha competência para discutir o mérito da glosa e deveria ter se restringido à análise da correção do lançamento, né? Essa correção do lançamento não seria justamente se analisar se há ou não as glosas, né? Isso que eu fico me perguntando, né? Se haveria ou não. E uma outra dúvida, desculpa, doutor Luiz, só para... Daí depois a gente vai conversar tudo junto. Se aplicando o resultado do principal, que era o pedido de ressarcimento, para o auto de infração, teria relevância se analisasse o pior ou não a situação do contribuinte ou da fazenda? Enfim, assim... No meu entendimento, não, porque o que é nulo não tem efeito. E é extra petita, uma decisão extra petita é nula. E foi por isso que eu estou anulando, né? Eu entendi o que a senhora disse, só poderia não reformar-se em pejos. Isso. Mas não é um recurso contra a decisão, é uma anulação para uma nova.
Aí, se ela é anulada, a nova pode ser para qualquer lado, só não pode ser pior do que o recurso original. Sim, porque pelo que eu tenho... aumentar o auto de infração. Sim. Agora, dar um pedaço menor do que foi dado antes, eu entendo que pode, porque eu estou anulando e não reformando. E não reformando. Perfeito. E outro ponto é, eu lembro que nessa questão do recurso especial que nós julgamos em 2016, até teve sustentação oral, se não me engano, de ambas as partes, e os pedidos na própria defesa do auto de infração foi o reconhecimento do direito ao crédito com relação a esses insumos, né? Então, a decisão não seria, assim... Eu fico pensando se a decisão seria extra petita ou se ela se restringiu realmente ao que estava no recurso e se os dois tivessem sido julgados ao mesmo tempo, né, teria essa questão. Deixa eu só ver um detalhe aqui, presidente. É um precedente que a gente tem que só cuidar. Esses créditos que efetivamente... Eu quero só deixar claro que esse é um caso difícil, que eu me debrucei muitas vezes sobre ele, e tudo isso passou pela minha cabeça. Eu não estou colocando essa decisão como a única, são todos pensamentos possíveis, mas eu fui trilhando e chegando a problemas com todos os outros, né? Então, eu acabei nesse. Sim. É a melhor solução que eu consegui encontrar, o que não quer dizer que é a única. Deixa eu só confirmar. Eu não tem saído da minha cabeça a questão da segurança jurídica, né? Porque segurança jurídica envolve tanto o contribuinte não ter decisões contraditórias em relação a processos conexos decorrentes, envolve também ter essa aplicação daquilo que foi julgado antes, né? A coisa julgada administrativa, ter a aplicação da coisa julgada administrativa justamente dentro do seu próprio caso, né? Então, acho que a segurança aqui, embora seja, em princípio, valores, eu acho que tem tudo a ver com o caso, né? Porque a segurança jurídica dele não está em remanescer com o acordo do acessório. A segurança jurídica dele está em ver privilegiada a decisão que julgou o mérito do principal. Porque o julgamento do auto de infração, ele era simplesmente verificar se no processo de compensação foi mantido ou não as glosas, ou se foi revertido em parte, aplicar isso para o auto de infração, cancelando em parte o auto de infração. Né? Mas a questão é que no auto de infração, aí no julgamento do auto de infração, é que nós analisamos as glosas que deveriam ter sido analisadas no pedido de ressarcimento. Eu entendi, mas por isso que o doutor Luiz colocou a questão do extra petita, né? Exatamente. Porque realmente não era matéria. E assim, desculpa, presidente, mas é que realmente eu havia lido já o voto, a gente já havia começado a discussão, havia visto, também revisto na vista do Teixeira, mas agora com esses argumentos surgiram outras dúvidas para mim. E na hipótese de serem mantidos os dois acórdãos foram validamente proferidos, né, se a gente partisse dessa premissa, e se nós mantivéssemos os dois acórdãos, haveria alguma dificuldade provavelmente na execução do julgado. É o que teve, eu acho que é o que vai ter, né? Esse é o ponto. Mas o embargo é da autoridade preparadora. Exato. Aí eu, como central. Conselheiro, peguei e embarguei o conjunto, porque ela só embargou o segundo. Sim. A autoridade preparadora embargou o último, porque ela, olha, com aquele outro eu não consigo fazer esse. Aí eu digo, bom, você não pode embargar só esse segundo, tem que embargar o todo, porque o problema está na compatibilidade de ambos. Olha, outra solução, eu vou dizer para vocês, outra solução que foi apontada pelo Rodrigo Mineiro, é tudo nulo e nós vamos fazer agora o certo. O único problema, e essa daí, daria uma coerência com a atual jurisprudência, o que não quer dizer que daqui a 6 meses
alguém não diga que a jurisprudência é outra, porque estamos falando de crédito de COFINS, que é algo que se discute com o fígado. Né? Nós todos discutimos isso com muita emoção, porque é algo que a lei ela não é muito clara e tem discussão. Então, a jurisprudência tem evoluído, ou mudado, né? Aí, o que eu penso? Essa questão de vamos anular tudo e fazer agora como a gente acha que é certo hoje, porque eu não concordo com aquela decisão de 3 anos atrás. Eu tenho um problema. Qual é o vício da segunda decisão? Eu não vi. Na primeira eu consigo ver algum vício. É discutível. Mas na segunda eu não consigo ver vício nenhum. Exatamente. E eu não, uma outra possível solução, digamos, não seria adequar essa segunda decisão à primeira, né? Porque aí não teria o vício. Poderia ser. Isso foi o pedido da autoridade preparadora, que é o mais simples para ela liquidar. Só que eu não vejo como adequar uma solução que não tem nenhum vício apontável a uma outra que tem um vício discutível. Eu não consegui ver. Eu parei para tudo isso. Ó. Imagina as horas que eu fiquei matutando. Sim. Me parece que o que está me deixando com bastante dúvida é a questão do vício na primeira decisão, né? A gente vai anular por um vício questionável, sendo que lá a gente analisou o que foi pedido pelas partes, efetivamente, né? A gente não extrapolou o que estava nos autos. Então... É que teve um vício processual, né, Vanessa? É estranho isso, porque realmente não era para a gente ter julgado. Exatamente. Mas aí... Mas não se tinha notícia dessa conexão quando do julgamento anterior? De 2016, não. Se tivesse, teria sido. Não, a doutora eu não estava no colegiado, mas era o doutor Henrique jamais faria isso se soubesse. Não, então não dá para dizer que houve um vício. Né? Era desconhecido, né? Aí era sim. Desconhecido naquela hora. Daí só depois que foi constatado, né? Nesse sentido. Lembrar que em 2018 a gente estava com tudo digitalizado e o processo funcionava, né? Em 2016 a gente ainda estava meio digitalizado, meio papel, então esse controle não era tão bom quanto é hoje. O CARF evoluiu muito. Que eu não consigo ver a nulidade do primeiro acordo. É isso que está me... E aí eu provavelmente vou abrir a divergência do Dr. Luiz, que pese o excelente voto, mas como eu estou colocando aqui as dúvidas, eu não estou convencida que essa seria a melhor solução para o caso. Mas aí eu estaria acolhendo os embargos da autoridade preparadora para... eu não poderia acolher os embargos nesse caso, né? Eu teria que rejeitar os embargos e acolher no item 49, é isso? Deixa eu me ver aqui. É isso mesmo, doutora Vanessa. Eu acolheria nos embargos para adequar a segunda decisão. Isso. Você tem que rejeitar, então, esses embargos. E para manter rígido o primeiro acórdão, né? Para manter rígido o primeiro acórdão, isso. Perfeito. Então, esse eu vou abrir divergência, presidente, para não acolher os embargos de declaração, com a devida vênia ao relator e ao colegiado. Assim, parece um pouco incongruente, mas realmente... Como diz o doutor Henrique, né? Pau que nasce torto, morre torto, né? Lembra, doutor Luiz, ele falava isso? Pau que nasce torto, morre torto. Henrique é um frasista. Doutor Henrique, ele é um filósofo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Pau que nasce morre torto. Ele é fantástico. O pau que bate Chico, bate Francisco é a visão
Doutor Henrique, do princípio da igualdade de Aristóteles. Princípio da isonomia tributária. Doutor Luiz, parabéns pelo voto. Realmente, o que a gente tem que fazer aqui é consertar e mandar embora da melhor forma possível. Tem que ter uma solução. E o doutor Luiz realmente procurou a melhor solução. Então, voto com o doutor Luiz. O resultado ficará o seguinte: por maioria de votos, os embargos foram colhidos com efeitos infringentes para... Aí para a ata vai ficar exatamente igual está aí. Só mudar de 2 para 1, doutor Luiz, depois você muda aí. Com base no exposto nos artigos 59 e 61 do Decreto 7235, combinado com os artigos 53 e 54 da Lei 9784, anular o acordo 9303 478 de 25 de 2 de 2016 e 2. Dar provimento em parte aos recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte para adequar o julgamento dos recursos especiais ao resultado proferido no acórdão número 9303-008-2012 de 212 de 21 de 2 de 2019. O item, esse foi o resultado proclamado item 48, 49 deve ser igual, né? É vencida a conselheira 49 Vanessa. Vencida a conselheira Vanessa. A doutora Vanessa vai estar vencida porque rejeitou. Vencida a conselheira Vanessa, que rejeitou os embargos. Perfeito. No 49, deixa eu ir rapidamente lá. O próximo, 49. 49. Opa, peraí, vamos ver se o 48 é só do conselheiro ou é do conselheiro e da autoridade preparadora. É só do conselheiro, 49. Deixa eu abrir o 49. Vocês já abriram? Não, né? Não abram não, que eu estou abrindo. Então, deixa eu fechar aqui. Muito obrigado. Eu vou deixar ele... Eu já tinha aberto, vou fechar aqui. Desculpa, doutor. Muito obrigado. Sim, o 49 é que é embargante tanto a autoridade preparadora quanto o conselheiro. E nesse, eu estou votando no sentido de não conhecer do embargo de declaração oposto pela autoridade preparadora, porque eu entendi que não havia lapso no segundo, e conhecer dos embargos inominados opostos pelo conselheiro. Dar provimento aos embargos inominados apenas para registrar o julgamento em conjunto com os outros processos e manter rígidos os termos do acórdão 9303, que é o segundo de 2019. É como eu voto. Doutora Tatiana. Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Com relator, presidente. Doutor Valci. Com relator. Doutor Jorge. Com relator. Doutora Semiramis. Acompanhe o relator. Doutora Vanessa. Presidente, eu divirjo, então, com a devida vênia, e deixa eu só ver aqui. Para conhecer, então, dos embargos da autoridade preparadora, né, e dar provimento, e fica ao contrário, na verdade, né, do que o dispositivo do... Acompanho o relator. Por maioria de votos, os embargos foram... Por maioria de votos, aí vem 1.
não se conheceu os embargos de declaração opostos pela autoridade preparadora, DRE Florianópolis, e conhecer os embargos nominados opostos pelo contribuinte. 2. Dar provimento aos embargos nominados nos termos do artigo 66, anexo 2 do RICAF, sem efeitos infringentes, apenas para registrar o julgamento em conjunto com os processos 10.925, 720, 686, 2012, 22 e 10.925, 905, 353, 2011, 91. E manter rígido os termos do acordo 9303, 008.212, 21/2/2009, objeto dos presentes embargos. Vencida a conselheira Vanessa, conheceu... Preciso colocar o que foi o vencido? Aqui no caso de embargo é bom, que conheceu dos embargos da autoridade preparadora e deu-lhe provimento. Isso, isso. Não conhecendo dos embargos do conselheiro. Isso, exatamente. Que conheceu os embargos da autoridade preparadora e dando provimento e não conheceu os embargos inominados do conselheiro. Item 50, doutora Vanessa. Só uma observação, presidente. Retirar de pauta. Sim? Posso? Pode. É que tem uma portaria da Receita, a 354, que hoje é vigente, a outra, que dizia o seguinte: os autos serão juntados pela pensação nos seguintes casos. Inciso terceiro, em deferimento de pedido de ressarcimento ou não homologação de deconto e lançamento de ofício deles decorrentes. É o que devia ter sido feito. No caso, é isso que eu estou dizendo que é a causa da nulidade. Sim, estou só... Tem essa portaria da Receita. O meu voto tem isso. Do indeferimento, o processo principal deve ser apensado, ao qual deve ser apensado os demais, será o que contiver o auto-infração. Quer dizer, ao processo do auto-infração é que deveriam ser apensados de compensação. Tem essa portaria da Receita. Principal é da compensação, então. É muito raro. Infração. Não digo que é o principal, mas é aquele ao qual vai ser apensado os outros, né? Os outros vão correr. Então, isso é uma regra de o que vai constar como apensado ou não. Não quer dizer que seja o principal do ponto de vista lógico dedutivo. Não, e nem foi isso que eu disse. Eu só dizendo que eu estou dando mais um argumento para o seu voto. Né? Existe uma normativa para justamente para a lógica do seu voto é a lógica que se fez essa portaria. Jorge, essa portaria foi descumprida. Foi. Isso que eu ia falar, tem essa portaria aí, mas em 99% dos casos ela é cumprida. Antigamente acontecia mais esses deslizes. Hoje em dia é muito difícil acontecer, muito difícil chegar um processo aqui sem cumprimento da portaria. Hoje a portaria vigente hoje é 1.660. Não, só fazer essa observação aí, desculpa tomar mais tempo, que a gente já está com tempo. Tem 50, já foi retirado de pauta, 51. Doutora Vanessa, recorrente, Smurfit, capa do Brasil, indústria de embalagens. Smurfit, Smurfet. A palavra relatora. Ela pode tirar essa dúvida. Acho que é Smurfit. Smurfit, Smurfit ou Smurfet. Bota assim, a indústria de embalagens. Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho, presidente. Não está na pasta, doutora. Não estou achando. Não consta aqui. Vou colocar agora.
barulho de água, né? Barulho de vento. O doutor Rodrigo está aberto, né? Aqui está aberto, é. Aqui é mais barulho de carro. Parou. Já abri aqui. Deu certinho? Tá. Deixa eu só ver se... Como eu estou trabalhando com 2 computadores, eu tenho que só confirmar que é a mesma versão. Acho que não. Se eu ler virada para cá, vocês me escutam? Sim. Então, aqui trata-se de um recurso especial de divergência. Esse é o processo que eu havia comentado com o Dr. Rodrigo, que a gente tem outro que foi retirado de pauta, né, a pedido do contribuinte da Fazenda. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte Smurfit Kappa do Brasil, com fulcro no artigo 67 do anexo 2 do RICARF, buscando reforma do acórdão 3302-008-002, de janeiro de 2020, que negou o provimento ao recurso voluntário. O julgado foi assim emendado. Em consonância com o artigo 29 da Lei 10.637 de 2002, só há direito de dar saída com suspensão para os estabelecimentos caracterizados como industriais. Aqueles com perfil de equiparados, como no caso presente, estão afastados de tal prerrogativa, sendo vedada a interpretação extensiva da equiparação de que trata o artigo 4º da Lei 4.504 de 64. Após intimado do acórdão que negou o provimento do recurso voluntário, o sujeito passivo opôs embargos de declaração, alegando que a decisão contém o vício de omissão ao não analisar a questão fática fundamental de que a criação do centro de distribuição no mesmo município do estabelecimento industrial decorreu de uma exigência do fisco do Estado de Minas Gerais para a fruição do benefício. Além disso, trouxe aos autos a existência de fato novo, a atualização do regime especial concedido pelo Estado de Minas Gerais, realizada em 30 de 3 de 2020, prevendo a concessão do crédito presumido pelo Estado de Minas quando da saída de mercadorias do estabelecimento industrial da embargante. Consoante o despacho de admissibilidade dos embargos, os mesmos foram rejeitados por se entender como inexistente a omissão apontada, bem como que não haveria fato novo a ser analisado pelo colegiado. Na sequência, o contribuinte interpôs recurso especial de divergência, apontando em preliminar a nulidade do acórdão recorrido por ausência de detida análise dos argumentos suscitados pela recorrente desde a sua fase inaugural, alegando ter havido cerceamento do direito de defesa, apresentando como paradigmas para matérias acórdãos 2202.005.292 e 2401.005.897. Além disso, suscitou a divergência também quanto à aplicação do princípio da verdade material. Para comprovar o dissenso interpretativo na matéria, trouxe como paradigmas os acórdãos 2202.005.292 e 2401.005.897. Nos termos do despacho de 1º de setembro de 2020, foi negado seguimento ao recurso especial, pois, quanto à alegação de nulidade do acórdão recorrido, não houve pré-questionamento da matéria, em razão de não ter havido manifestação no despacho que examinou os embargos de declaração postos pelo sujeito passivo a respeito das nulidades por preterição do direito de defesa. Consigne-se que, com relação à negativa de seguimento por ausência de pré-questionamento, o despacho é definitivo, não cabendo quaisquer outros recursos. No tocante à divergência da aplicação do princípio da verdade material, o recorrente omitiu-se em proceder à demonstração do dispositivo de lei interpretado de forma divergente, restando desatendida a exigência, então, para o 1º do artigo 67 do anexo 2 do RICARF. Cientificado da decisão que negou o seguimento do recurso especial,
o contribuinte interpôs agravo, postulando o prosseguimento do recurso, tendo em vista inexistir um dispositivo normativo específico acerca da aplicação do princípio da verdade material. Apoia-se ainda na disposição contida no artigo 108, incisos 2 e 3 do CTN, entendendo que os princípios integram a legislação tributária e, portanto, o princípio da verdade material estaria incluído no conceito de legislação tributária no nosso ordenamento jurídico. Em despacho que examinou o agravo proferido em 20 de novembro de 2020, a presidente da Câmara Superior reafirmou o não preenchimento do requisito do pré-questionamento para a matéria nulidade do despacho monocrático de admissibilidade de embargo de declaração por cerceamento de defesa. Além disso, no que concerne à aplicação do princípio da verdade material, entendeu que não houve indicação da legislação interpretada de forma divergente, além de os paradigmas não se prestarem à comprovação da alegada divergência jurisprudencial. Assim, o agravo foi rejeitado, mantendo-se a negativa de seguimento ao recurso. Cientificado do despacho, o contribuinte veio aos autos por meio de petição, datada de 11 de dezembro de 2020, reiterar o pedido de acolhimento do agravo, noticiando que, em processo análogo, em que também figura como parte o processo administrativo 109.70.72.0014 de 2017-86, também em sede de agravo, seu recurso especial teve prosseguimento, quanto à matéria e aplicação do princípio da verdade material. Em 18 de dezembro de 2020, foi expedida a intimação para cientificar o sujeito passivo do despacho que rejeitou o seu agravo, ressaltando tratar-se de decisão definitiva na esfera administrativa. Não resignado, o contribuinte apresentou embargo de declaração em 23 de dezembro de 2020, em face do despacho em agravo de 20 de novembro de 2020, alegando a ocorrência dos vícios de omissão e contradição. Então, aqui eu transcrevo alguns trechos dos embargos, que é para tentar deixar mais claro o que aconteceu. O presente auto de infração trata do período relativo ao ano de 2012, fato gerador 31 de 1 de 2012, e foi julgado conjuntamente com um processo administrativo, o número que eu cito aqui, que abarca a mesma situação da própria embargante relativamente ao mesmo ano de 2012, fatos geradores de 28 de 2 de 2012 a 31 de 2 de 2012. 31 de 12, provavelmente. Em ambos os casos, os recursos especiais interpostos apontaram a existência de divergência jurisprudencial relativamente aos mesmos paradigmas, o Acórdão 22.02.005.292 e 24.01.005.897, e tiveram sua admissibilidade negadas, inicialmente sob a alegação principal de que seria inviável a apreciação da violação ao princípio da verdade material. Seguiu-se a interposição de agravos com teor similar, praticamente idênticos, em que a contribuinte demonstrou a efetiva existência da divergência jurisprudencial, relativamente ao referido tema, princípio da verdade material. Ressalte-se novamente que ambos os processos são absolutamente idênticos, parte, fatos e tributos envolvidos, diferenciando-se apenas pelo período relativo aos fatos geradores. O presente caso trata apenas do mês de janeiro de 2012, e o outro processo administrativo trata dos meses subsequentes do ano de 2012, fevereiro a dezembro. Ao que tudo indica, a opção pela lavratura de 2 autos de infração para o mesmo contribuinte, com base nos mesmos fatos, se deu para que a autoridade administrativa pudesse evitar a decadência e tal. Por se tratarem de processos conexos e mais ainda praticamente idênticos, tiveram seu julgamento realizado em conjunto pela turma de origem. Contudo, após haver sido intimada do provimento concedido ao agravo, interposto nos autos do processo administrativo de final 2017-86, relativamente à matéria em questão, violação ao princípio da verdade material, que reconheceu a existência de divergência jurisprudencial com o segundo paradigma apontado, que é o 24.01.005.897, a agravante surpreendeu-se com a intimação relacionada ao presente caso, que de forma contraditória manteve a inadmissibilidade integral do especial. Como se observa, a nítida contradição entre o posicionamento dessa insigne presidência relativamente a casos idênticos, envolvendo o mesmo contribuinte, matérias, fatos, divergência jurisprudencial e paradigmas indicados. Assim, deve essa presidência se manifestar a respeito dos argumentos que ela própria adotou como suficientes para o acolhimento do agravo.
Logo, os presentes embargos devem ser acolhidos para que seja dado seguimento ao especial quanto à violação ao princípio da verdade material. Como se demonstra a nítida omissão quanto aos argumentos acolhidos pela própria presidência, em outro processo do mesmo contribuinte, o que leva à contradição entre os fundamentos e as conclusões adotadas por essa insigne presidência, relativamente a casos idênticos. O reparo disso levará à correção da decisão agravada que manteve a inadmissibilidade do recurso. O pedido do contribuinte, então esse de embargos, foi recebido e analisado em razão da singularidade do caso como requerimento fundado no direito de petição, pois não conta com previsão regimental para sua interposição. No despacho em requerimento, pedido de revisão de 9 de fevereiro de 2021, a presidente da Câmara Superior decidiu por revisar o despacho de admissibilidade de folha 788794 para acolher parcialmente o agravo e dar seguimento parcial ao recurso especial quanto à matéria, aplicação do princípio da verdade material, com base no acórdão 2401-005897. Fundamentou-se o despacho nos seguintes termos. Então, aqui o despacho da presidente acolhendo nessa manifestação. Então, o presente processo, já com o exame de admissão de agravo, retornou da unidade preparadora com embargos opostos pelo contribuinte, em face de tal despacho, alegando omissão ou contradição, tendo em vista que no processo administrativo de final 2017-86, onde se examinou situação fática similar, envolvendo o mesmo contribuinte com acórdãos de recursos voluntários azarados na mesma sessão, pelo mesmo colegiado e com recursos de igual teor, foi dado seguimento parcial quanto à matéria intitulada Princípio da Verdade Material em relação ao acórdão 2401005897. Ao contrário destes autos, onde houve negativa de seguimento, razão pela qual alega caberia a revisão do juízo de prelibação aqui proferido. Aí eu vou mais para baixo aqui, que é o que interessa. Então, diante da singularidade do caso concreto, o pleito foi analisado como requerimento fundado no direito de petição, eis que não conta com previsão regimental para sua interposição. O cotejo de ambos os processos administrativos revela que, de fato, assambarcam situações fáticas idênticas, distinguindo-se apenas os fatos geradores lançados, sendo ambos apreciados pela mesma turma julgadora na mesma data, e por meio de decisões análogas. Os recursos e respectivas decisões monocráticas, com pouquíssima variação redacional, são coincidentes até a aprovação dos despachos de exame dos agravos. No processo administrativo 2017-86, que é o outro processo, a assessoria da presidência da Câmara Superior deslumbrou o conflito interpretativo apenas em relação ao acórdão 2401-005897, tocante à aplicação do princípio da verdade material, e propôs o segmento parcial do recurso especial, o que foi devidamente acatado por aquela autoridade nessas palavras. Então, no que tange a outra matéria, aplicação do princípio da verdade material, porém, entendo que o recurso mereça seguimento, embora apenas por conta do segundo paradigma arrolado. Mas o segundo paradigma arrolado parece-me a situação mesmo de declaração da supremacia da verdade material sobre o que estava formalmente registrado. De fato, naquele caso, se julgava se havia as características do trabalho assalariado que fariam exigível o imposto de renda na fonte, ainda que os documentos emitidos pela empresa cuidadosamente buscassem ocultar a ocorrência do fato gerador. Fundamentadamente, rejeitou o colegiado essa realidade formal e considerou que os elementos coligidos pela fiscalização demonstravam que a realidade era outra, e ainda que lá o princípio da verdade material tenha sido aplicado em favor do fisco, ao passo que aqui se pretende seja ele aplicado em favor do sujeito passivo, as decisões são mesmo comparáveis e retratam posicionamentos opostos. Constata-se ante o exposto a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se dessa forma que o agravo seja acolhido para dar seguimento ao recurso especial, quanto à matéria a aplicação do princípio da verdade material e rejeitado com relação à nulidade. Por outro lado, examinando as mesmas questões e sobre os mesmos paradigmas, então, nestes autos, foi acatada a manutenção da negativa de seguimento. E aqui eu transcrevo, então, o despacho de admissibilidade constante nestes autos.
Como é fácil perceber, o conflito entre as decisões em comento é flagrante. Ordinariamente, descaberia a revisão pretendida a partir de uma divergência entre despachos de exames de admissibilidade, tendo em vista que esses juízos deflagram efeitos exclusivamente endoprocessuais e, como tal, não tem o condão de vincular outros processos ou autoridades, ainda que digam respeito a fatos assemelhados ou ao mesmo sujeito passivo. Contudo, no caso em exame, diante da identidade fática, recursal e decisória, ou seja, a rara identidade plena, excepcionalmente deve ser efetuada a revisão em observância lógica processual. Então, nesse diapasão, até o especialista que faz o exame faz a ressalva na opinião pessoal, né? Por força da necessária coerência orgânica da Câmara Superior, né, a precedência cronológica daquele outro despacho, a uniformidade e também, porque não, a ocorrência da dúvida fundada acerca da existência da divergência plasmada nas decisões díspares deve ser revisto o despacho de agravo. Então, ele foi proposta, então, foi acolhido parcialmente a petição, né, para acolher parcialmente o agravo, para dar seguimento ao recurso especial com relação à aplicação do princípio da verdade material, tão somente quanto ao acórdão 24.01005.897. A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contra-razões ao recurso especial do contribuinte com relação à matéria, aplicação do princípio da verdade material, postulando: preliminarmente, seja declarada a nulidade do despacho, né, de 9 de fevereiro de 2021, por não conter previsão regimental ou na legislação a revisão do despacho de agravo. Caso não acolhido o pedido, roga não seja admitido o recurso especial do contribuinte, pois não demonstrada a similitude fática entre os casos concretos cotejados, pois o Acórdão 24.01005.897, único aceito para fins de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, trata de pejotização, onde a autoridade fiscal constatou que o contribuinte pessoa física utilizava-se do véu da pessoa jurídica e de sua titularidade para beneficiar-se em âmbito tributário. Por óbvio, tal situação fática não guarda qualquer correspondência com a observada nos autos. No mérito, então, postula a negativa de provimento ao recurso especial, reportando-se as razões do acórdão recorrido como fundamentos. Nas contrarrazões, a Fazenda só transcreve o acórdão recorrido, né? Então, o processo foi distribuído a essa relatora. Esse é o relatório, presidente. Não sei se quer que eu passe direto ao mérito. Pode direto. Conhecimento primeiro, né, Vanessa? Isso, o voto. Desculpa. Quero dizer o voto. Admissibilidade. O recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte, Smurfit Kappa, então atende aos pressupostos de admissibilidade, conceitos do regimento, devendo, portanto, ter prosseguimento. Preliminarmente, deve-se destacar que não merece ser acolhida a alegação de nulidade do despacho de 9 de fevereiro de 2021, veiculada pela Fazenda, né, em sede de contrarrazões de recurso especial. Veiculada em sede. Só corrigir aqui. Diante da singularidade do caso, em que houve análise do recurso especial em processo idêntico do mesmo contribuinte com desfecho pelo prosseguimento parcial para rediscussão na matéria e aplicação do princípio da verdade material, deve ser acolhido o pleito formulado pelo contribuinte com fulcro no direito de petição. Então, artigo 5º, inciso 34, linha A da Constituição Federal. Tendo em vista que os processos administrativos 2017-73 e 2017-86 abarcaram situações idênticas com o mesmo contribuinte, apenas diferindo quanto ao período dos fatos geradores, parece-nos que a garantia do contraditório e da ampla defesa está sem possibilitar idêntico andamento a ambos os feitos. Portanto, tem-se como válido o despacho proferido pela presidente da Câmara Superior em 9 de fevereiro de 2021. De outro lado, igualmente, não merece prosperar o pedido da Fazenda Nacional de negativa de prosseguimento do recurso especial do sujeito passivo, nos termos da fundamentação expendida no despacho em agravo, então, no processo administrativo 2017-86, trazida aos presentes autos nas folhas 822 a 831. Então, aqui eu já li grande parte no relatório, né, do despacho que acolheu, que se entende que o paradigma juntado, ele privilegiou a realidade dos fatos, né, em uma realidade formal, que é exatamente o que o contribuinte postula no recurso especial aqui em julgamento. Então, eu estou
dando seguimento ao recurso especial do contribuinte, então, quanto à matéria, aplicação do princípio da verdade material. Mérito. Não sei se alguém quer levantar um conhecimento. Eu acho que seria bom. Luiz, com a palavra. Presidente, eu concordo com a relatora com relação à nulidade do despacho da presidente. Eu entendo que a mesma pessoa pode anular um dos dois despachos para ser coerente entre os dois. A questão é que isso não me vincula. Agora, na turma, eu várias vezes votei por não conhecer de processos cuja admissibilidade do recurso fui eu que analisei, porque eu sempre deixo subir tudo que é discutível, para que o colegiado possa, de maneira mais pública e mais transparente, tratar das questões que são controversas. Não é o caso das questões que são claramente não comprovadas a divergência, eu nego seguimento e tenho agravo para isso. Pois bem, a questão que eu queria... um barulho de água, né? A questão que eu queria... Acho que é o presidente que está com o microfone aberto, doutor Rodrigo. Obrigado, presidente. Aí fica mais fácil de ouvir o... Bem mais fácil, que é muito barulho. Eu não posso falar nem que eu fechei, que se eu falar que fechei, vai ter fechado, então ninguém vai ouvir. Perfeito. Olha, a questão aqui agora que subiu, então subiu para nós, e eu quero ver se tem divergência. Bom, o que está sendo discutido no recorrido? Olha, no recorrido tem uma transferência de um estabelecimento para o outro. Tem dois CNPJs diferentes. E aí o que se vê é se tem ou não suspensão nessa diferença. O alegado dele, não, tem dois CNPJs, mas materialmente é um só. O que ele tinha que trazer como paradigma para que a gente pudesse reconhecer, olha, o que é a verdade material? É o CNPJ que ele escolheu quebrar? Ou é o que ele está dizendo que porque está perto fisicamente, não tem dois CNPJ, materialmente é um só? Isso é mérito. Eu tenho que dizer qual dos dois é o meu critério de decidir. Se vale o CNPJ, se vale o endereço. O que ele tinha que trazer era um paradigma em que, tendo dois CNPJs em lugares contíguos, alguém tivesse considerado que fosse só um estabelecimento. Aí sim, a gente teria estabelecida a divergência. O que ele trouxe? Ele trouxe uma decisão da segunda sessão que estava tratando de imposto de renda, se distribuição de lucro era salário ou não, para fins de contribuição previdenciária. O que estava se discutindo ali era se aquela relação formal de trabalho, de emprego, era uma relação de emprego ou era uma relação societária, ou era uma relação entre empresas, uma relação civil. Como é que eu posso pegar a razão de decidir de alguém que discutiu a diferença entre uma relação civil e uma relação de emprego, colocar esse critério dentro da discussão do que é um estabelecimento para fins do IPI e dizer que se eu colocasse a situação do recorrido naquela turma 2401, naquela turma de previdenciários, eles iam dizer que o IPI ia ser tudo um estabelecimento só. Não há nenhuma garantia de que eu possa pegar essa situação do recorrido, levar para a turma do paradigma e afirmar a decisão ia ser diferente. Não, porque depende do que você acha que é verdade material para fins de estabelecimento do IPI. Se é o endereço, se é o CNPJ. Alguns vão dizer, sem entrar no mérito, eu não vou me colocar no mérito, mas alguns vão dizer, como a teoria da firma é a teoria da ficção, o CNPJ, nenhum deles existe de verdade. Existe se cumpriu as formalidades para os fins da lei. Aí o outro vai dizer, em sentido contrário, isso é mérito.
Isso não foi discutido na decisão paradigmática, portanto, eu não conheço. É como voto com todas as vênias. A relatora, que fez um voto esmerado, me facilitou até fazer a minha colocação de maneira muito rápida, mas o meu entendimento é diferente, então, com todo o respeito, que é sempre o padrão, né? Eu abro a divergência. Doutora Vanessa, quer fazer alguma consideração? Sim, quero. Até a partir da manifestação do Dr. Luiz, né, sempre muito, sim, esclarecedor. Esse processo foi um processo que eu também demorei bastante para entender os fatos, o que aconteceu de verdade, e essa questão do conhecimento, por que eu encaminhei por conhecer do recurso? Porque a comparação que se pretende fazer entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado com paradigma é que prevaleça a substância, né, o que aconteceu na realidade em detrimento da forma. É o que o contribuinte está pedindo. Então, o que aconteceu nesse caso? O contribuinte tem um único centro industrial, né, em Minas Gerais, e ele, para usufruir de um benefício de ICMS, ele precisava criar um CNPJ de um centro de distribuição. Então, a única coisa que tinha era que as saídas se davam pelas notas desse centro de distribuição para se utilizar do benefício do ICMS. No entanto, o CNPJ do centro de distribuição tinha o mesmo endereço, era no mesmo local, o pavilhão é o mesmo, não tem nenhuma divisão interna, tem fotos nos autos, enfim. Então, o que o contribuinte pede? Desconsiderem as formalizações que eu fiz mediante as notas fiscais e considerem que há um único estabelecimento industrial, que prevaleça a realidade. E no paradigma, o que pretendia era, o contribuinte era o contrário, né? Era mediante uma formalização ocultar, digamos assim, uma relação de trabalho. E prevaleceu o princípio da verdade material. Ele descortinou a forma, né, e trouxe essa realidade de que era a relação de emprego. Então, o contribuinte diz, se nesse caso eu tive essa desconsideração da parte formal, se eu aplicar esse mesmo raciocínio para o meu caso, se vai ver que é um único centro industrial e que sairia de lá as mercadorias, embora eu fizesse constar nas notas fiscais do centro de distribuição, sairiam todas do centro industrial, né, da planta industrial. Então, por isso que eu entendi que a razão de decidir entre o recorrido e o paradigma, o que o contribuinte quer é a mesma. No recorrido, o que eles disseram? Não, a realidade é o que o contribuinte declarou que aconteceu. Se ele declarou que aconteceu as saídas pelo centro de distribuição, eu não vou olhar, eu vou olhar só para as notas fiscais, só para a forma, e não vou olhar para a realidade. O paradigma disse o quê? Eu vou desconsiderar a forma que o contribuinte adotou e vou olhar para a realidade. E é isso que o contribuinte pretende nesse recurso. Então, só para ficar claro, presidente, que foi um processo que eu também demorei muito para entender assim, a questão do conhecimento, então eu acho que pode ajudar na votação também. Obrigado, doutor Luiz, não conhecendo. Você quer fazer mais observações aí? É porque o problema é definir o que é realidade. Realidade, para mim, é que ele escolheu dividir o CNPJ dele em 2 estabelecimentos, o que não é vedado por lei. Ele escolheu. Essa, para mim, é a realidade. E o problema é que a senhora entende que a realidade é outra coisa. Para mim, a realidade é que ele escolheu ter 2 estabelecimentos e viver com eles. Porque isso a lei permite. Até pode ser no mesmo local, porque é contíguo, não tem problema. Tá? Agora, no outro caso, o que existia era uma simulação, porque a lei não permite que você tenha pessoa jurídica com mando e obediência, cumprindo horário, com subordinação. Então,
ele tentou fazer algo que a lei não podia. Veja, a gente está entrando no mérito da questão, porque é tão diferente. Você pode quebrar sua pessoa jurídica, que já é uma ficção, porque, na verdade, quem desempenha atividade econômica são seres humanos, utilizando máquinas, mas a gente criou a ficção da pessoa jurídica. E dentro da pessoa jurídica, criou a ficção de dividir por estabelecimentos. Aí, o que acontece? A gente está dizendo que existe uma realidade por trás disso, quando a lei criou várias ficções. Para mim, é muito difícil pegar uma situação de relação de emprego e dizer que, olha, aqui, essa turma aqui vai entender a realidade como eu quero na questão de estabelecimento do IPI. Eles não têm não me deram a menor pista do que eles acham que é a realidade no tocante a quebrar sua CNPJ por estabelecimentos. Mas eu entendi a sua colocação partindo do seu pressuposto, que a realidade é a movimentação física, beleza. Mas, para mim, a realidade não é só essa. Então, eu tenho dificuldade de ver a divergência e não vou mais me manifestar. Já votei, presidente, mas eu sei que a gente está em discussão, então os outros podem se manifestar, mas eu não me manifesto mais. Doutora Tatiana, como vota? Presidente, na realidade, eu estou muito cansada, eu prefiro estudar melhor esse assunto. Acho que as duas ponderações feitas pela doutora Vanessa e pelo doutor Luiz, assim, foram ótimas, mas eu preciso analisar com mais calma, desculpa. Vou pedir vista. Tá. Realmente é complicado, doutora Vanessa. Se a senhora tem uma ideia, eu neguei seguimento ao recurso, o agravo confirmou negativa, mas em um outro processo eu tinha dado seguimento ao recurso. Processo bem semelhante. Eu mesmo fiz 2 disparos de admissibilidade. Sim. Concordo com o Por isso que eu fiz um relatório super detalhado, né? Eu fiz um disparo de admissibilidade que eu, adiantando o voto que eu pretendo seguir, a não ser que os debates eu mude, mas lá atrás eu tinha conhecido já um processo praticamente idêntico. Doutor Rodrigo Mineiro, quer falar? Rapidamente, eu ia falar no meu voto com relação a essa situação fática distinta. Eu acho que entender da forma que o contribuinte está querendo entender, a gente está dando seguimento de uma situação que o contribuinte está aceitando que ele simulou uma quebra de CNPJ para fins de buscar um benefício no ICMS. Se o Estado exige que se crie um centro de distribuição, é um centro de distribuição real, não um centro de distribuição ficto. E se eu quebrei o CNPJ, eu tenho 2 estabelecimentos que são autônomos, um estabelecimento é uma coisa para outra. Se eu falar que é tudo junto, eu estou simulando. Significa que a forma que eu estou apresentando é diferente da realidade fática. Então, por isso que é a minha grande dificuldade com relação a isso. Então, eu entendo, eu parto do mesmo pressuposto que o doutor Luiz, que a realidade é a que está posta na formalidade. Né? São 2 estabelecimentos, 2 CNPJs, 2 contribuintes do IPI, estabelecimentos autônomos. Essa é a realidade fática, assim como o doutor Luiz colocou, e não a forma diversa, que é um só. Se eu for falar que é um só, tudo que ele fez foi simular para pegar um benefício do ICMS. Aí eu acho que é uma distorção de toda a história, de toda a lógica, inclusive do benefício fiscal que ele conseguiu no Estado. É só essas considerações, a gente debate isso no próximo mês. Doutor Jorge, queria falar uma coisa? Tá com não, presidente, eu ia só dizer que ontem nós julgamos um processo meu, não sei qual foi o voto da doutora Vanessa, acho que foi 6-2 da doutora Vanessa. Nós não conhecemos pelo simples fato de que as normas que versavam os paradigmas não tinham nada a ver com a norma que versava do recorrido. Aqui nós estamos tratando do artigo 29 da Lei 10.637, não tem a menor... Não, qual é o objetivo da Câmara Superior? É uniformizar a jurisprudência. Nós vamos uniformizar o quê aqui? Nada, porque são normas absolutamente díspares. Uma era uma pejotização para pagar menos tributo, provavelmente
calçadista, uma coisa, é que nós estamos falando de uma saída com suspensão. Eu não estou nem entrando no mérito, estou falando que o fundamento da Câmara Superior é sedimentar, é uniformizar. E aqui nós não temos normas conflitantes, a interpretação conflitante da mesma norma. São duas normas absolutamente distintas. Nem conexão entre elas existe. É só essa observação, presidente. Obrigado. Digo que o processo com vista já tem resultado, mas a gente pode continuar debatendo aqui, já que é o último processo mesmo. Eu vou fazer uma última observação, presidente. A não ser que vocês queiram botar mais uns 20, tá faltando aí, pelo menos. Não, eu tô muito cansada, presidente. Para discutir nessa hora. Vamos encerrar, pelo amor de Deus. Eu só quero fazer uma última observação que eu acho que é importante para a vista, tá? Vamos ouvir a doutora Vanessa. Tem vista, né? A gente quer ouvir para poder fazer... É bom ouvir, eu não sou daqueles que... De vez em quando o Henrique fazia isso de vez em quando, né? Vista, vista! Vista! Não, o Henrique fez isso comigo. Vanessa, pode falar. O senhor vota agora ou pede vista? Eu voto. Então deixa a Vanessa falar. Aí outra pessoa queria discutir vista, aí já passava para o próximo. Só porque eu lembro disso. Eu fui e voltei nesse processo várias vezes, assim, e essa questão que o Dr. Jorge colocou de não ser a mesma norma é super relevante para a discussão, acho que vai ser relevante, por quê? Porque a minha primeira reação foi também isso, não é a mesma norma que se está discutindo. Mas aqui a discussão não é com relação ao direito ou não a ter a suspensão do IPI do artigo 29, como é, por exemplo, em muitos casos no CARF, a gente tem a discussão sobre a equiparação dos centros de distribuição a um estabelecimento industrial. Aqui não é isso, é o princípio da verdade material. O contribuinte, ele está dizendo, olha, eu quero que seja verificada a realidade, como foi no julgamento lá que descaracterizou a relação societária para se verificar que era uma relação trabalhista. Até o Dr. Rodrigo Mineiro colocou que é uma simulação. Isso também eu verifiquei. Assim, no meu entender, pode até ser uma simulação para fins do ICMS, mas para fins do IPI, eu não vejo essa simulação. Há um centro industrial, há o direito de suspensão. Mas aí a simulação com relação a criar um centro de distribuição que não existe, prejudicaria o benefício do ICMS, né? Que eu estou olhando para o IPI. E outro ponto que eu queria colocar com relação a isso, agora eu esqueci, desculpa, é que posteriormente o próprio Estado de Minas Gerais modificou o convênio, o regime especial, para permitir esse crédito presumido de ICMS das saídas de um estabelecimento industrial. Então, se isso é correto ou não no âmbito do ICMS, não está aqui em discussão e não estou me manifestando sobre isso. A minha leitura do caso e a minha análise foi na visão do IPI. Eu tenho um centro industrial e o contribuinte está me dizendo a forma como eu adotei não é a realidade. Quero que a decisão paradigma seja aplicada ao caso. Então, é só para esclarecer esses pontos todos que, assim, quando a gente vai relatando esses casos mais complicados, né, a gente vai passando por todos esses argumentos, assim, por isso que eu queria só contribuir com até a vista da doutora Tati. Obrigada, viu, doutora Vanessa? Mais debates? Posso falar? Eu achei muito estranho. O próximo processo? Não, a doutora Semide vai falar. Eu achei muito estranho essa questão da divergência ser a própria aplicação da verdade material, né? Porque é uma premissa de análise dos processos, né? Então, como que você vai aferir se alguém aplicou a verdade material e o outro não aplicou? É uma premissa de análise, não é uma norma, não é uma aplicação de algo objetivo com situações diversas, né? Então, eu achei bastante impossível. Eu não consegui estabelecer como que tem uma divergência na aplicação de um princípio, né? Porque eu concordo com o Dr. Luiz também. Na verdade, a verdade material ele tem dois estabelecimentos cumpridores da lei, né? A gente não pode usar a verdade material para caracterizar um negócio do contribuinte que seja lícito, né?
Então, é muito estranho. Para mim, não tem divergência mesmo, porque... Né? Doutor Como é que Semires, você vai aplicar? a senhora está falando, aí realmente a senhora demonstrou um conhecimento que é raro para quem vem de turma ordinária, que não frequenta turma Câmara Superior no dia a dia, tem uma dificuldade bem grande com a admissibilidade. A senhora falou aí, mas É uma realmente escola não é bacana sobre fácil. Para quem vem admissibilidade. aqui uma vez por ano, 2 vezes por ano, não é fácil tratar de admissibilidade. Talvez seja o mais difícil do Câmara Superior para mim é tratar de admissibilidade, porque o resto é matéria de direito. Você tem uma posição, você tem outra. Exceto alguns processos, né? Mas a admissibilidade realmente é o calo aqui da Câmara Superior. Aprendi, então, essa semana. Não, a senhora viu que já aprendeu bastante, né, sobre admissibilidade. Bastante. Presidente, faltou muito para a gente chegar na pauta? Eu acho que não, hein? Não, faltou bastante. Só nessa... Então, esse é vista para a conselheira Tatiana, após eu a vou proclamar. relatora. Vista para a conselheira Tatiana, após a relatora conhecer e dar provimento ao recurso, o conselheiro Luiz Eduardo divergiu, negando o seguimento ao recurso. Então, sim, não votei no mérito. Vamos parar a gravação então aqui. Não tem que falar o mérito? Presidente. Só a relatora, e ela já falou. Ah, tá. Vamos encerrar aqui a reunião desse mês e já podemos encerrar a gravação.